Olá, queridos. Sobre a questão das línguas estranhas, né? Todos nós sabemos que existem muitas profecias bíblicas que elas já se cumpriram e algumas estão para se cumprir. Então, para começar, né, queria reportar o texto de Joel 2:28, se não falha a memória. Então, o que diz lá? Joel 2:28. Que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizariam, vossos velhos teriam sonhos, vossos jovens teriam visões, né? E essa promessa se cumpre em Atos 2, porque Pedro, ele vai lembrar dessa passagem. A Bíblia fala que em Atos 2, ali houve um derramamento do Espírito Santo. Uma promessa dita por João Batista e também pelo Senhor Jesus Cristo. Então, para quem crer na Bíblia, na veracidade da Bíblia, no que disse Paulo, que toda a Escritura é inspirada por Deus, né, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir o homem de Deus em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, João Batista ele falava: na verdade eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem um após mim, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias ou as suas alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, nós acreditamos, e é pelas referências bíblicas do que Joel estava já falando, esse derramamento do Espírito dos últimos dias foi marcado com um batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes se cumpriu. Então Jesus também falou. João Batista veio preparar o caminho do Salvador e ele falou que Jesus, o que vinha após dele, batizaria com o Espírito Santo e com fogo, né? Então Jesus em seu ministério, Marcos 16:15 diz: quem crê e for batizado será salvo. Então quem não crer será condenado. Então já deixando aqui nesse vídeo, gente, sem mudar o contexto, a gente precisa receber Jesus para não ter uma condenação depois que nós partimos para o outro lado, né, sem ter recebido Jesus no nosso coração como nosso Salvador e Senhor. Quem quer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão aos que creem em meu nome: expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Olha o que Jesus diz, né? Tem alguns contraditórios que vão defender que as novas línguas são idiomas. Falarão novas línguas, ou seja, línguas que não existem na face dessa terra. Ele poderia falarão novos idiomas. Não falou novos idiomas, falaram novas línguas. Mas, Aloísio, em Atos 2, aquelas pessoas ouviam falar nas línguas em que eram nascidos. Então, eu preciso te deixar a informação que muitos comentam e não sabem. Os sensacionalistas não sabem, aqueles que acreditam na cessação dos dons, né, espirituais. Sendo que Pedro falou que a promessa de Joel estava se cumprindo naqueles dias. Então é marcado os últimos dias, se compreende, entende? Comentaristas e teólogos entendem isso. E Joel falou: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito. Últimos dias começou a ser marcado após a descida do Espírito Santo nos dias de Pentecostes. Nós estamos vivendo os últimos dias a partir dali, do derramamento. Então, Deus continua batizando com o Espírito Santo. Os dons estão aí para quem quiser buscar, pedir, buscar, bater e receber, né? Então, não acredito na cessação dos dons espirituais. Então, o que acontece em Atos? Voltando, existe
dois tipos de manifestações visíveis das línguas em que Jesus falou. Existe a xenolalia e existe a glossolalia. Depois pesquise. Vai no Google, pesquise o significado dessas palavras. Eu vou dizer aqui resumidamente o que significa. Xenolalia é quando alguém em outras línguas fala em idiomas. Em língua em que ele não conhece, que ele não foi... Em língua que ele não aprendeu. Tem relatos de irmãos, você vai encontrar por aí esses testemunhos, e eu acredito, Deus não está limitado a nada, que estava na rodoviária e Deus o usou na profecia para uma pessoa de outro país, e ela falou a língua daquela pessoa sem que antes tivesse aprendido. Isso aí é a xenolalia e é o que aconteceu em Atos 2. Né? Deus foi muito estratégico ali, que vieram pessoas de todas as nações, e eu acredito que elas levaram essa chama consigo para os lugares de onde eles nasceram. Louvado seja Deus. E existe a glossolalia. Glossolalia. Paulo falou, ainda que eu falasse, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, ainda que eu falasse a língua dos anjos, nós entendemos que são os mistérios. Línguas desconhecidas, novas línguas. Marcos 16, 16. Novas línguas. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens. Língua dos homens, idiomas. Língua dos anjos, mistério. Aquele que fala em mistério fala com Deus. Então vão acreditar que só existem idiomas, novos idiomas. Isso aí também está errado, esse tipo de doutrina, e a cessação de dons também está errado. Então deixar esse vídeo e gente ver tanta coisa aí, especulações sobre dons espirituais, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre novas línguas, né? Então costumo dizer sempre, até nas pregações, o fato da pessoa não ter tido a experiência do batismo com o Espírito Santo não quer dizer que não existe, não quer dizer que os dons cessaram, né? As pessoas às vezes querem limitar Deus, são preguiçosos, estão buscando as coisas materiais e não buscam as coisas do Espírito. Porque ao invés de comentar equivocadamente, não pergunta a Deus em oração, não busca o batismo com o Espírito Santo, né? Mas eles preferem comentar do que não sabem, falar do que não entendem. Então eu deixo aqui essa informação. Os dons não cessaram, Jesus continua batizando com o Espírito Santo, e isso aconteceu no decorrer do Atos, que acreditamos que foi um livro que não foi fechado. Nós ainda estamos vivendo a era dos últimos dias, né? Os defensores da cessação dos dons falam que havendo língua cessará, havendo profecia vai acabar, quando vier o que é perfeito, né? Então ainda não... O fato de Jesus ter vindo como cordeiro, morreu na cruz e ressuscitou, subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens e aos rebeldes para que Deus habitasse entre eles. Então Jesus continua a batizar com o Espírito Santo. Então não se limite, né? Nós estamos aqui para falar das denominações, das igrejas, mas não se limite. Jesus continua batizando com o Espírito Santo e com fogo. Busque, pergunte a Deus. Se você tem experiência, se você ora, pergunta a Deus. Fala para Deus para te confirmar essa verdade que você está ouvindo nesse vídeo, né? Existem especulações, Aloysio? Existe. Existem línguas da carne, Aloysio? Existe. Existem lugares com essas manifestações e com línguas em que Deus não está e não aprova, Aloysio? Existe. Né? Quem somos nós para dizer que tudo é Jesus que está operando? Mas eu vim nesse vídeo para te dizer que Jesus continua batizando com o Espírito Santo e com fogo. Então, é um perigo muito grande a pessoa comentar aí, eu vejo as pessoas comentando sobre as manifestações e sobre os dons e já, como se diz, julgando que não é Deus e que às vezes atribuem a Satanás. Então precisamos ter cuidado. Falaram que Jesus, no texto lá dos evangelhos, ele estava curando pelo espírito de Beelzebul. O que ele disse? Olha, toda a blasfêmia dita ao Filho do Homem lhe serão perdoadas. Tudo que vocês blasfemarem de mim, lhes serão perdoadas, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus não serão perdoados, né? Então, a blasfêmia, ela também é atribuir ao diabo
o que Deus está fazendo. Então tome cuidado. Busque resposta em Deus antes de fazer comentários aí na internet, porque até esses comentários aí em redes sociais, eles serão cobrados. Pela palavra será justificado e pela palavra nós seremos condenados, né? Então, busque a realidade do batismo com o Espírito Santo para a sua vida. Aqui eu deixo essas informações. Se faltar algo, a gente coloca no comentário. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom domingo de Páscoa. Aleluia.